Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, boa noite. Espero que a graça e a paz de Jesus estejam com vocês em qualquer lugar do Brasil, do mundo, porque eu sei que há pessoas que sempre nos acompanham do exterior. Eu estou hoje animado aqui para partilhar com vocês algumas novidades da antiguidade. Semana passada nós falamos sobre alguns mistérios da Bíblia. Eu sei que o pessoal pediu mais mistérios, eu vou continuar de vez em quando trazendo um vídeo sobre isso. E hoje eu quero falar de duas coisas. Os recentes achados arqueológicos de Israel, que aconteceram agora, no mês passado, no mês de agosto, e também sobre uma pergunta que todo mundo está fazendo aí. Afinal de contas, que evangelho da infância de Jesus é esse que foi descoberto agora, que envolveu até um pesquisador brasileiro, um evangelho inédito que ninguém conhecia? Isso vai mudar a história do cristianismo? Se você ouviu falar, aliás, comente aqui. Se você ouviu falar dessa descoberta do papiro, do evangelho da infância de Jesus, que foi descoberto aí, eu queria saber de vocês, tá bom? Enquanto isso, também vou dar boa noite para o pessoal. É aquela hora de você aproveitar e mandar uma mensagem aí para sua mãe, sua tia, seu primo, seu irmão, para todo mundo entrar aqui, tá bom? São exatamente agora 19 horas e 4 minutos. Hoje é dia 9 de setembro. Daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa live. Estou ao vivo aqui da minha casa. Laura está aqui para me dar o socorro se alguma coisa sair errado. Tá bem, pessoal? Hoje está um pouquinho escuro lá atrás a biblioteca. É que eu estou sem a minha ring light aqui, mas o principal que vocês já estão conseguindo ver que é o contato visual, tá bem? Vamos dar boa noite para algumas pessoas aí, meu bem? Então vamos lá. Quem que nós vamos cumprimentar aqui? Você vai selecionar alguns para mim aqui? É importante você falar de onde vem, tá bom? Não esqueça disso. E se você ouviu também esse comentário do Evangelho de Jesus, que foi encontrado agora da infância de Jesus. Então vamos lá. Quem está com a gente, meu bem? Vamos primeiro? Vamos lá, está indo muito rápido aqui. Que bom, você está indo rápido e o pessoal está empolgado. Eu estou conseguindo ver alguns aqui do lado. Por exemplo, Matheus Manito, de Belém, Ilma Alves, de São Carlos, São Paulo, daqui pertinho, Miriam Pereira, de Sorocaba, São Paulo. Eu tive em Sorocaba esses dias aí. Sameira Fernandes, Rio de Janeiro, Sadraque Souza, não vi de onde Sadraque era. De Londres, aqui, ó, deve ser na Lata Cortes. Deve ser alguém que pega o programa na lata e faz os cortes aqui, né? De Londres. Um abraço para você, meu amigo. Lúcia Kiwaman, espero que tenha pronunciado correto, de Jacareí, São Paulo. Então já temos alguém de Londres, Jacareí. Brasília, Carla Moschetti Machado Melo. Muito bem, Carla. Muito obrigado, de Brasília, Distrito Federal. Quem mais que nós temos aqui? Temos de Alagoas também. Alagoas. Boa noite, estou te assistindo de Monte Santo, Bahia. Foi Monte Santo? Não, foi Morro de São Paulo, né? Laura conheceu o Morro de São Paulo. Eu não peguei quem foi que falou de Monte Santo, eu não falei o nome. Agora perdeu. Desculpa você aí de Monte Santo, me perdoe. A Ariana Tavares, de Belo Horizonte, uma conterrânea aí de BH, tá bom? Quem mais? Sou de Angola, África. Samuel é o meu nome, Sami é o apelido. E aí, Samuel, tudo bem? Estamos juntos? Que eu sei que fala muito isso lá em Angola. Estamos juntos? Em Moçambique, que fala muito assim. Cláudio Rocha, de Portugal, Leiria. Eu já estive em Leiria. Já fiz uma palestra aí há muitos anos já. Muito obrigado, Cláudio. Mais uns 3 ou 4 aí. Estou assistindo de Belém do Pará, Olívia Moreira Correia. Olívia. Quem mais aqui? Manda um salve, Rodrigo, por favor. Victor Sá, mandou várias vezes aqui. Victor, salve, Victor. Tá bom? Victor, manda um salve. Tá mandado aí, Victor. Salve aí, viu? Para você e sua família. Victor Sá. Ele mandou várias aqui. Quem mais aqui? Vamos lá. Aproveitando, enquanto Laura tá mandando vários aqui, eu queria saber quem já aproveitou a oportunidade para ganhar de presente o meu devocional diário. Porque semana passada, eu não sei quantos tem ainda, eu sei que essa semana eu fui lá assinar e tinha uma pilha enorme, assim. Só que o pessoal me falou que parece 60% daqueles lá já estavam com donos já. O que é isso aqui, pessoal? Agora, eu preparei esse devocional diário que durante o ano de 2025 você pode ter uma
meditação da Bíblia por dia. Eu coloco um versículo bíblico, eu coloco uma meditação ali. Então, por exemplo, eu vou até abrir esse aqui. Deixa eu ver aqui. Depois a gente, qualquer coisa, vou abrir esse aqui, olha. Então, tem vários temas aqui. Por exemplo, sede de Deus, Jesus está aí, pregação e cultura, igrejas, túmulos de Deus, um retrato de nosso tempo, consciência versus vergonha, amizade, o pecado de Acã, Jesus é Deus, brasas vivas, ou seja, são muitas palavras que a gente vai criando aqui para, durante todo o ano de 2025, você ter uma reflexão diária, porque muitas pessoas não têm tempo. Vocês querem que eu leia uma? Se o pessoal quiser, manifesta aí. Se quiserem, eu vou ler uma para vocês aqui. Eu vou ler uma aqui. Responde aí. Vocês querem que eu leia uma aqui para vocês? Laura, eu quero a meditação para mandar para um presídio. Iris. Aí, olha. Como é que pode fazer? Se você quiser, você pode fazer a assinatura do Bíblia Comentado no plano anual ou premium, e a gente vai mandar uma para sua casa, tá bom? Não vai ser em capa dura. Não vai ser em capa dura, vai ser brochura. Mas o conteúdo é o mesmo, muito bom. Pode ler, pode ler. O pessoal que é Girlene, pode ler. Então tá bom. Eu vou ler essa aqui, ó. Dia 21 de agosto. Eu abri aleatoriamente, tá bom? Brasas vivas. Aí eu sempre começo com uma mensagem bíblica, uma passagem da Bíblia. Romanos 12, 20 diz assim: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Como devemos tratar nossos inimigos? Onde está o limiar entre a tolerância e a conveniência, entre a paciência e a covardia? No versículo de hoje, Paulo cita o livro de Provérbios, que traz muitos princípios de sabedoria que só funcionarão no momento certo. Não são conselhos universais para qualquer hora. Provérbios 26, 4 e 5 ilustra bem isso, pois, a princípio, diz para não responder ao insensato, e em seguida diz para responder-lhe. É preciso colocá-lo em seu devido lugar. Não se trata de contradição, mas de prudência. É como dizer no inverno, vista um casaco, e no verão, use apenas roupas leves. Um conselho bom, em um ambiente impróprio, é como um remédio eficaz para a doença errada. A ilustração das brasas vivas vem da cultura do Antigo Oriente. Naquele tempo, brasas acesas ou brasas vivas eram uma grande necessidade. Afinal, imagine a dificuldade de acender um fogo. Portanto, uma brasa incandescente ajudava muito, pois era só alimentá-la com gravetos e logo a chama aparecia. O fogo obtido seria usado para iluminar, cozinhar e aquecer. Por isso, as brasas eram mantidas acesas em um braseiro até sua fumaça era útil, pois misturada com incenso, produzia um odor agradável, espantando moscas e outros insetos. Se o dono da casa mantivesse as brasas acesas, isto é, vivas, ele poderia reavivar o fogo com as novas brasas e, se acabassem, poderia ir à casa ao lado e pedir um pouco de brasas acesas. Um vizinho generoso encheria a panela do outro com as brasas vivas e ele voltaria para casa feliz, equilibrando a panela de brasas sobre a cabeça. É sobre esse ato de generosidade que Paulo está falando. Fazer esse favor a um inimigo seria algo que todos veriam. O que aprendemos disso? A lição me parece clara. Jamais retribua o mal com o mal. Deus lhe dará sabedoria para agir em situações complicadas, porém nunca tome o caminho do ódio ou da vingança. Caso contrário, você será o maior prejudicado. Siga o exemplo de Jesus. Ame e perdoe as pessoas. Muita gente lê essa passagem sobre as brasas vivas e não entende. Então, é que eu expliquei que no passado as pessoas tinham que ter brasas acesas em casa, porque se você precisasse de fogo para cozinhar, acender uma lamparina, não tinha fósforo, não tinha esse negócio de riscar o fósforo, uma pederneira. Então, ter um pouquinho de brasa acesa era bom, porque você colocava o graveto ali, a chama aparecia, e eles mantinham essas brasas acesas em braseiros. Era uma dinâmica, você tinha que manter as brasas sempre acesas. Então, se acabasse a brasa na casa do vizinho, era comum ele vir até a sua casa e falar, escuta, me dá um pouco de brasa. Você colocava as brasas na panela dele, ele colocava na cabeça as brasas vivas na panela, é claro, e levava para casa. Então todo mundo via
que você foi generoso, porque ele foi lá pedir brasas emprestadas. Hoje a gente pede açúcar, né? No passado eles pediam brasas emprestadas. Então era comum o vizinho chegar em sua casa e arruma um pouquinho de brasa para mim. Você colocava na panela dele e levava para casa dele. Se você fizesse isso com alguém que te prejudicou, fazendo um favor para ele, de acordo com a analogia do livro de Provérbios de Paulo, é como se você desse brasas vivas para ele levar para casa dele. As brasas que ele ia levar na cabeça, todo mundo ia ver, poxa, ele fala mal do Rodrigo e o Rodrigo agora o ajudou. Esse é o sentido. E assim eu vou explicando várias passagens da Bíblia. Então, vou mandar uma meditação dessa de presente para quem assinar o Bíblia Comentada. Mas isso, para quem assinar no Premium ou no anual e até o dia 30 de setembro. Lembrando que é enquanto durar o estoque. Então, se o estoque acabar antes do dia 30, bal. Eu sei que muita gente já correu e já fez, falta sua, tá bem? E se alguém depois quiser adquirir, a gente fala também como é que faz para adquirir só o devocional. Vou mandar mais uns 4 boa noites aqui e vou começar já a nossa aula de hoje, nosso bate-papo. Vamos lá? Coloca 4 aí agora, meu bem. 4. A Leila de Manaus. Boa noite, Leila. Leila significa noite, né? Em árabe e em hebraico. Laila. Quem mais? José Boschetto. Boa noite, sou José Boschetto de Verona, Itália. Boa noite, José Boschetto. Giuseppe Boschetto, né? Italiano. Eu acho que esse G. Carvalho, a gente tinha falado de onde ele era. O G. Carvalho falou, comprei 3 livros seus essa semana, a Bíblia de Aleph a Ômega, Maria Madalena e a Bíblia do Antigo Egito. Só estou esperando chegar. Também sou aluno Bíblia Comentada. Obrigado, G. Carvalho, viu? Não consegui pegar de onde você é, mas muito obrigado aí, tá bem? Mais um aí? José de Sertãozinho. Boa noite, Rodrigo, Sertãozinho da Paraíba, não é isso? Obrigado, José. Mais um? E a gente começa. Esse aqui, se foi isso mesmo. Japão. O seu nome eu não vou conseguir ler. Será que é Aruo? Aruo, deve ser Aruo. De Iwata, Japão. Nossa, eu acho que é a primeira vez. Não, segunda vez. Na live já teve gente do Japão, segunda vez. Bom dia para você, boa noite aqui no Brasil, tá certo? Foi até bom ter gente de fora, porque e se alguém que mora no exterior quiser adquirir? Aí você vai ter que ter um endereço aqui no Brasil, que a gente só consegue mandar para endereços no Brasil. Desculpem, por enquanto é assim, mas se tiver alguém aqui, você pode mandar para esse endereço. Vamos lá. Eu vou começar então o nosso bate-papo hoje. A Sandra Alves aqui fez um superchat aqui agradeço, apareceu aqui já. Agora estou aprendendo. Ela falou, dá um abraço pro pessoal do superchat aqui, já apareceu. Angola, Cive Pinto, obrigado, Cive. Bom, vamos lá. Eu vou começar primeiro, como os que estão chegando agora, eu vou falar de 2 assuntos aqui. Os últimos achados arqueológicos em Jerusalém, que aconteceram agora mesmo, no mês de agosto. São 3 achados arqueológicos impressionantes. E vou falar também dessa descoberta de um papiro que seria um evangelho da infância de Jesus. E muita gente tem perguntado sobre esse papiro aí, se é verdade isso, que encontraram agora, que tem até um brasileiro chamado Gabriel Macedo, Noque Macedo. Esse evangelho é novo, a gente vai incluir na Bíblia. Que evangelho é esse da infância de Jesus, que foi descoberto agora, um fragmento dele? Bom, vamos começar primeiro pelos achados. Vocês querem saber dos achados de Jerusalém ou não? Vamos ver se o pessoal está animado, hein? Querem ou não querem? Vamos lá, coloquem aí. Se vocês querem, a gente vai começar já agora. Achados arqueológicos, até coloquei agosto de 2024. Eu estava escavando lá, eu fiquei em Israel, acho que até o dia 18, se eu não me engano, de julho. Em agosto eles anunciaram esses achados. E no sítio arqueológico que nós estamos pesquisando também com o NASP, o sítio de Laquis, e ano que vem nós vamos escavar lá de novo, nós estamos encontrando coisas muito interessantes que ajudam a reconstruir o cenário do reino unificado de Israel. Inclusive um muro construído pelo rei Roboão, que os críticos da Bíblia diziam ser um mito, nós encontramos lá. Então, aguardem. Acho que hoje, se der, vou mostrar até um trechinho do vídeo da nossa escavação ali. Então, vamos lá.
Achados arqueológicos. Vamos lá. Esse lugar que vocês estão vendo aí na foto chama-se Givat Parking. Ele fica do lado da cidade velha de Jerusalém, num lugar ali perto da chamada Dung Gate, Porta do Lixo. Então você tem a Porta do Lixo, tem o sítio arqueológico do possível Palácio de Davi, vou mostrar para vocês, e do lado chama Givat Parking, porque no passado era um parque de um estacionamento, um parking lot, chamado Givat, era um estacionamento. Só que o estacionamento foi desapropriado, eles começaram a escavar ali e encontraram muitas coisas interessantes. Eu tenho um vídeo que eu gravei com a Aline nesse lugar aí. Se eu pegasse a Jerusalém antiga, o Givat Parking seria aqui, olha, onde está circulado de amarelo. Vocês estão vendo? Quando eu passo o mouse, eles veem o mouse também? Não. Só o amarelo aí, né? Então, onde está circulado de amarelo é onde está hoje o Givat Parking. Aí que eles estão fazendo achados arqueológicos impressionantes. Inclusive, 2 desses achados aconteceram nesse lugar aí. Esse telhado que vocês estão vendo aqui em cima, um telhado comprido, seria o sinédrio da época de Jesus. Mas vamos lá, o que mais que eles encontraram no Givat Parking? O que eles estão escavando lá? Ali você está vendo que tem um buraco enorme, e ali nós temos camadas de ocupação de vários períodos. Abaixo dessa lona preta que vocês estão vendo aí, está o período do ferro, que é a época do rei Davi, rei Salomão, rei Roboão. E um pouco acima aí foi, inclusive, um lugar onde eu tive um momento que me emocionou muito. Eu esqueci de botar esse vídeo aqui, eu poderia ter colocado esse vídeo para vocês, mas eu trago em outra oportunidade, onde eu achei cinzas da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, no ano 587 a.C. Então, Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém, ele botou fogo, e abaixo dessa lona aí está a camada de cinzas da cidade, que inclusive essa camada foi medida, e descobriram que Jerusalém teve um fogo que queimou acima de 900 graus, até 1.500 graus, entre 900 e 1.500 graus foi o calor das chamas que destruíram Jerusalém, conforme a Bíblia fala. E ali, sabe, tocar naquela cinza, pena que eu esqueci mesmo, depois eu posso, numa outra época, mostrar o vídeo para vocês aqui. Tocar naquelas cinzas é tocar na história. Porque quando eu estou aqui em casa, lendo livros, lendo a própria Bíblia, eu estou lendo a história. Quando eu estou na arqueologia, eu estou tocando na história. E eu procuro partilhar isso para vocês através do curso A Bíblia Comentada, através dos vídeos que eu posto, através dos sermões que eu prego, das palestras que eu dou. Aqui é uma outra foto, também do Givat Parking, uma foto que eu tirei de outra área, para vocês verem quantas camadas de ocupação diferentes. Porque a arqueologia, pessoal, para quem não entende ou não sabe, a arqueologia é como se fosse um bolo de aniversário cheio de camadas. Eu vou explicar para você. Imagine que aqui, onde está o meu devocional, fosse uma cidade, tá bom? Uma cidade daqui com casas, ruas, prédio, um monte de coisa. Essa cidade é destruída por ação do tempo, terremoto, guerras, abandono. Aí o pessoal que chega depois constrói uma outra cidade aqui por cima. Aí, o que acontece? Essa cidade repete o mesmo processo. Depois de anos de ocupação, essa cidade, que também ela é destruída, abandonada, aí vem alguém e constrói uma outra cidade aqui por cima. Aí, repete o mesmo processo. Aí chega alguém e constrói uma outra cidade aqui. A pilha está ficando grande. Com o passar do tempo, o que você tem? Um monte de camadas de ocupação. Quando a gente começa a escavar aqui, a gente vai escavando, o que está mais embaixo é mais antigo, o que está mais em cima é mais novo. Então, vamos supor que esse pessoal aqui viveu no período do Ferro II. Esses aqui viveram no período persa. Esses aqui viveram no período romano. Esses aqui viveram no período da Idade Média. Tá bom? Idade Média. E quem está aqui em cima é a Era Moderna. Agora, como é que eu vou datando essas camadas diferentes? Você tem vários critérios. Você pode usar, por exemplo, o tipo de cerâmica que a gente encontra nessas camadas. Eu acho que eu tenho aqui em casa até algumas cerâmicas guardadas aqui, que eu trago, às vezes, de escavação arqueológica. Eu acho que eu levei tudo lá para o museu.
Hoje eu não tenho muita cerâmica para mostrar para vocês. As minhas gavetas aqui eram cheias de cerâmicas que eu guardava. Às vezes eu dou para aluno, quando você está tendo aula, cerâmica antiga. Então, o tipo de cerâmica ajuda a datar aquele extrato, porque as cerâmicas elas vão mudando de acordo com o tempo, assim como a moda. Se você olhar, por exemplo, uma fotografia, e o camarada tá lá com um Black Power na cabeça, uma calça boca de sino, a camisa aberta até aqui no peito, com um medalhão com aquele símbolo hippie, você sabe assim, essa foto foi tirada nos anos 60, quando foi o movimento hippie. Se você já viu uma foto de um camarada com o colarinho assim, aquela gravata assim, cartola, só, isso aqui é do início do século XX, final do século XIX, que é quando os homens usavam cartola e tudo mais. Ou seja, a moda vai mudando de acordo com o tempo. O estilo do carro também. Quem entende bastante de automóvel, ele põe o olho num carro e fala, esse aí é um Passat 77. Esse aqui é uma Caravan 82. Como é que ele sabe a data da Caravan ou do Passat? Por causa do design, do estilo. Bem que você sabe a data aproximada da foto, por causa da moda que o sujeito estava usando. As cerâmicas também obedecem uma moda. Elas mudam de acordo com o tempo. As lamparinas mudam, as cerâmicas mudam. Eu acho que eu tenho até... Eu queria mostrar alguma coisa para ficar tátil para vocês. Deixa eu ver se eu tenho uma lamparina por aqui. Nossa, só porque... Aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Opa. Quem sabe faz ao vivo. Olha aqui, ó. Só na minha casa para essas coisas mesmo. Isso aqui é uma lamparina herodiana da época de Jesus. Estão vendo o formato dela? Ainda tem o fogo aqui, olha. Vou colocar aqui para vocês poderem ver, olha. Tá vendo? E quando eu encontro muitas dessas lamparinas no mesmo sítio arqueológico, eu sei que quem viveu nessa época usava essas lamparinas. Então ele viveu na época de Herodes, a época herodiana ali, a época do rei Herodes. As lamparinas do período grego já são diferentes. As lamparinas do período bizantino já são diferentes. As moedas que você encontra e também o estilo arquitetônico. Esses estilos diferentes aqui, Charlene Bispo, obrigado, Charlene. Boa noite, de Guarulhos aí, viu? Um abraço para você, Charlene. Obrigado pelo superchat aí. Esses tipos de construções de cerâmica, eles me ajudam a identificar tanto a procedência quanto a época, a cronologia. Procedência por quê? Se você viajar de carro da Bahia para Minas Gerais, quando você atravessar a divisa ali e entrar já no estado de Minas, ali em Monte Azul, Montes Claros, Janaúba, cidades que estão mais no extremo norte de Minas, você vê que o estilo das casas em Minas Gerais é diferente do estilo das casas na Bahia. Se você vai para o Rio Grande do Sul, eu estive lá na época da enchente, o estilo de construção do gaúcho é diferente do estilo de construção de Pernambuco, do Nordeste. Então, pelo estilo da construção, eu sei tanto a cultura da época como a época, vocês entenderam? Como a cronologia. Então, a gente vai fazendo as datações. Aí, por exemplo, eles fizeram a mesma coisa no Givat Parking. Então, a gente tem período das Asmoneu, a gente tem período do ferro. Aqui, por exemplo, deixa-me ver se é esse aqui. Esse aqui, olha. Aqui é um período romano. Como é que a gente sabe que é o período romano? Porque esse piso aí é um mosaico. Esse mosaico é típico da época romana. Mas vejam que a casa romana, se você olhar no fundo da foto lá, tem uma parede que está abaixo do piso romano, significando que há outros níveis de construção para baixo. Aí você sabe que o dilema da arqueologia é qual? Para encontrar antiguidades, eu tenho que destruir antiguidades. Porque para encontrar o que está aqui no período do ferro, eu tenho que destruir tudo que está para cima. Entenderam? Para encontrar o que está no período persa, eu tenho que destruir o que está no período romano, que está acima. Então, por isso que a gente não escava tudo. Escava uma parte e deixa a outra preservada. Bom, o que eles encontraram de interessante aqui no Givat Parking? Eles encontraram esse selo. Esse selo, pode olhar que é um selo feito de pedra basáltica, e ele tem uma inscrição, isso que chama atenção, porque ele está escrito com caracteres assírios. E o personagem que está desenhado aí, vocês estão vendo que é um homem com uma roupa longa, e ele está também com asas. Esse é um provável demônio da Assíria, um deus demoníaco, talvez o Lamsu,
Alguns pensam que pode ser o lanço. Os assírios, eles cultuavam tanto deuses quanto demônios. Havia demônios que eram invocados pela religião assíria para proteção, como amuleto. Agora, olhem a bagunça que isso aqui era na época bíblica. Esse selo data de aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Então, ele é na época dos reis de Israel. Quem era o dono desse selo? Provavelmente algum judeu de alta patente, alguém bem rico. Por que a gente sabe disso? Pelas seguintes razões. Letra A. O selo era um carimbo e somente pessoas muito dignatárias, ricas, poderosas, tinham selo. E o selo era pequenininho. Se vocês olharem a foto que está acima do selo, tem uma mão segurando o selo. Deixa eu ver se eu tenho uma outra foto aqui para frente para mostrar para vocês. Não, só tem essa mesmo. Aqui em cima você tem uma foto de uma mão com luva segurando o selo. Então ele era assim, olha, do tamanho de um botão. E se vocês olharem também na parte de baixo dele, tem um buraco. Tem um buraco dele na parte inferior aqui. Por que esse buraco? O critério era o seguinte, eles pegavam esse selo, colocavam uma cordinha e amarravam o selo na roupa com um prendedor. E a coisa mais chique que havia era um homem andando com o seu cajado, uma veste longa e o selo dele balançando de um lado para o outro. Todo mundo olhava e falava assim, esse cara é rico, ele é poderoso, sabe? É como se fosse agora um empresário que tira uma Mont Blanc e vai assinar o documento com uma Mont Blanc, você olha que o relógio que ele está usando é um Tag Heuer. Você fala assim, esse camarada é rico, ele é rico. Então, na época também, Heródoto dizia que na Babilônia, por exemplo, quando um sujeito passava carregando um cajado na mão, um selo e uma corrente de selo, todo mundo sabia que era um alto dignatário. Na Bíblia, inclusive, tem uma passagem que mostra um personagem bíblico usando um selo como este. Eu vou ler aqui para vocês, na história de Jacó, o filho de Jacó, Judá. A Bíblia fala que Judá, ele teve relações sexuais com a enteada dele. E olha o que aconteceu. Vou ler aqui para vocês. Livro de Gênesis, capítulo 38. Depois pode ler a história em casa. Judá era filho de Jacó e ele teve relações sexuais com a própria nora, pensando que ela fosse uma prostituta. Ele não a reconheceu. E quando ele teve relações sexuais com ela, ele foi embora, ele não tinha dinheiro para pagar na hora. Aí ela pensou assim, o que eu deixo como penhora para você saber que eu vou pagar? Aí o que ela disse aqui? Eu vou ler o capítulo 38 de Gênesis, versículo 18. Ele respondeu, que garantia posso deixar com você? Ela disse, o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. O seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Gênesis 38, verso 18. O selo era um objeto como esse. E para que servia selo? O selo, esse aqui, inclusive, ele está espelhado, ele servia para carimbar um documento, porque os documentos, muitas vezes, eram feitos em argila. Então, o sujeito pegava na argila, ele carimbava o seu documento ali num pedaço de argila. Pode ser um tablete de argila. Assinava, era a assinatura dele. Uma outra forma que ele tinha, quando escrevia uma carta, eles pegavam a carta e enrolavam assim, um documento que alguém quisesse levar para outro, tá bom? Rolava assim. Aí o que eu fazia? O sujeito fazia. Ele pegava um pedaço de cerâmica ou de argila, colocava aqui, lacrando o documento. Obrigado, Hudson Ferreira, viu? Obrigado por compartilhar esses conhecimentos, doutor Rodrigo. Comprem a Bíblia comentada, compensa muito. Obrigado, Hudson. Obrigado a você, viu? Espero que você esteja gostando aí. Então, o sujeito colocava aqui um pouco de argila, lacrando o documento, ele vinha com selo e carimbava aqui. Aí você sabia que somente o destinatário iria abrir aquilo aqui, porque ele quebrava o lacre para poder abrir e ler o documento. Percebeu? Então, o selo era muito importante. Então, eu já sei que o dono desse selo vivia na época dos reis de Israel, ele estava na época em que a Síria era a grande dominadora do mundo,
assim como os Estados Unidos hoje é a maior potência, na época era a Síria. Ele pode ser até um pouquinho antes do ano 700, tá? E o curioso é que esse sujeito pegava a cultura da Assíria, porque ele colocou uma divindade assíria, um demônio protetor da Assíria, como a marca do selo dele. E não para por aí. O texto, o selo tem o nome do proprietário. E embora ele esteja escrito, essas letras que estão aí, são letras que lembram um pouquinho as letras assírias, mas elas estão escritas em paleo-hebraico. E sabe o que está escrito aí em paleo-hebraico? O nome de um homem e a filiação dele. O nome do sujeito seria Hoshayahu, corrigindo, perdão, Hoshayahu ben Yehoiezer. Difícil o nome, né? Vou repetir para você. Hoshayahu ben Yehoiezer. O que significa esse nome? Hoshayahu significa socorra-nos, Senhor, o nome sagrado de Deus. Deus socorra-nos, é o nome da pessoa. A gente não fala lá, Jesus no Novo Testamento, que quando ele descia para Jerusalém, as pessoas gritavam Hosana ao filho de Davi. Hosana é a forma grega de justamente o mesmo nome aqui, Hoshayahu, Senhor, socorra-nos, socorra-nos. O Hoshayahu era filho de um homem chamado Yehoezer. Yehoezer significa o Senhor socorre, o Senhor salva. Você não tem o filho de Moisés, por exemplo, que se chamava Eliezer. Eliezer, El, Deus, em hebraico. Presta atenção, El, Deus em hebraico. Eli é meu Deus. Em hebraico, quando você coloca esse i no final, é o pronome possessivo da primeira pessoa do singular. Então, por exemplo, povo. Ami, meu povo. Vocês entenderam? Ami, meu povo. Ben, filho. Beni, meu filho. El, Deus. Eli, meu Deus. Dan, juiz. Dani, meu juiz. Ó, Daniel, meu juiz é Deus. Daniel. Então, Eliezer significa El, Deus. Eli, meu Deus. Ezer, meu Deus salva. Ou meu Deus é salvador. Quando Deus criou Eva para ser uma Ezer de Adão, que eles traduziram por auxiliadora, não, uma socorrista, mais do que auxiliadora. E o sujeito aqui chamava-se Yehu-Ezer, ou Yehu-Ezer. O Senhor é o socorrista. O Senhor é o socorrista. Agora, eles perceberam também que o Yehu-Ezer era o dono do selo. E depois, num outro momento, é que complementou-se com a expressão Hoshayahu ben. Ou seja, parece que o selo era de um homem e o filho dele depois herdou o selo do pai e complementou com o nome dele. Vocês entenderam? E pelos nomes se tratavam de dois cidadãos judeus ou hebreus. Se isso aqui aconteceu antes da destruição do Império do Norte. Alguém judeu que morava em Jerusalém, que era da dinastia de Abraão, mas tinha uma simpatia com a cultura da Assíria. E colocava no selo dele uma marca de um demônio da Assíria. Que chato, hein? É muito raro encontrar um selo desse. E esse selo, então, me mostra um pouco de como estava a quebra da aliança de Deus em Jerusalém naquela época. Aí, quando eu vejo esse selo, eu entendo várias passagens da Bíblia, já expliquei para vocês a questão aqui do selo lá de Judá, e eu entendo também por que os profetas de Deus desciam o sarrafo na apostasia do povo e nos problemas de idolatria que havia em Jerusalém. Tá certo? Os problemas de idolatria. Vamos a mais um aqui. Aliás, falando mais uma coisa do selo, o selo também me ajuda a entender algumas expressões da Bíblia que usam o selo como símbolo. Por exemplo, Deus fala que nós temos o povo de Deus tem o selo do Deus vivo, quer dizer, a marca de Deus neles, né? Apocalipse fala dos 144 mil selados com o selo de Deus.
Isso é muito importante. O outro achado, o selo foi encontrado no Givat Parking, que eu mostrei para vocês agora. O segundo achado, também divulgado agora em agosto, foi, como eu diria assim, a solução de um mistério. Por quê? Nos anos 1950, Kathleen Kenyon encontrou o que parecia ser uma trincheira, um fosso em Jerusalém. Mas como era um fosso que não ligava nada a lugar nenhum, ela não continuou explorando. E por muitas décadas, o pessoal ficou tentando entender o que era esse fosso, e só agora, em agosto, que foi decifrado isso. O que seria esse fosso? Estão vendo o buraco aí? Descobriram que esse fosso, aí está o pessoal escavando agora, essa foto foi agora de agosto, descobriram que esse fosso era, na verdade, um buraco de proteção de Jerusalém da época bíblica, datado do século X a.C. Vocês estão vendo a linha pontilhada aqui? Era um fosso que ele media aproximadamente 30 metros de largura e tinha uma muralha que a altura variava de 6 metros até 9 metros de altura. Então, o que acontece? Essa parte que vocês estão vendo pontilhada aí demarca o início da cidade de Jerusalém sob ocupação dos hebreus. A parte de baixo da linha pontilhada era a cidade de Davi, onde ficava ali o Milo que Davi construiu. E a parte que está acima da parte pontilhada seria onde ficaria o Palácio de Salomão e mais acima o Templo de Jerusalém. Eu estou preparando inclusive uma Bíblia anotada, uma Bíblia arqueológica, e eu estou justamente preparando as notas sobre o livro de Reis, que mostra as construções que Salomão fez, as edificações que ele havia feito na cidade de Jerusalém. E aqui eu tenho, aqui no capítulo, só um minutinho aqui, no capítulo 6 e 7, que o capítulo 7 conta da construção do palácio de Salomão, e fala que ele construiu o palácio, e ele fez o palácio acima do Milo. Eu vou ler isso aqui para vocês. Capítulo 7, versículos 1 em diante. Salomão construiu o seu palácio e levou 13 anos para concluí-lo. Ele construiu o bosque do Líbano, de 44 metros de comprimento, 22 de largura, 13 metros e meio de altura, sobre 4 fileiras de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, etc, etc. Tudo isso Salomão construiu acima dessa linha pontilhada que vocês estão vendo, tá bem? E fala que ele também fez colunas, capitéis sobre o trono e outras coisas mais. E deixe-me só ver aqui uma parte também que fala que Salomão foi construindo acima do Milo. Fala de Davi também. Eu vou ler aqui agora para vocês a conquista de Davi de Jerusalém, vai mencionar o Milo. Quer ver? E eu vou falar o que é Milo. Livro de Samuel, 1 Samuel, que fala da conquista da cidade de Jerusalém. Só um minuto aqui que eu já vou ler para vocês. Não, perdão, acho que é 2 Samuel. Estou lendo errado aqui. É 2 Samuel, vai falar da construção da cidade, da conquista da cidade de Jerusalém. Aqui. 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6. O rei Davi partiu com seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Aí os jebuseus falaram com Davi que Davi não entraria ali e tudo mais, e Davi conquista a cidade. E no verso 9 diz assim: Assim Davi morou na fortaleza e a chamou cidade de Davi. Ele foi edificando ao redor desde o Milo para dentro. Milo, em hebraico, refere-se a um muro de arrimo, a um lugar, a um preenchimento de pedras. E nós temos esse preenchimento de pedras abaixo dessa linha. Agora, essa linha é o fosso que acabaram de descobrir agora e está mudando a nossa concepção sobre a cidade de Jerusalém. Olha o que muda. Aqui você tem um mapa de como seria a cidade de Jerusalém na época do rei Salomão. A parte que está no topo lá é o templo.
Estão vendo? Lá em cima tem uma parte com a esplanada, é o templo que Salomão construiu. Logo abaixo do templo, aquelas casinhas ali seriam o Palácio de Salomão. E você vai descendo, descendo, mais abaixo aqui, onde tem esse corredor para o lado de fora, acima disso você tem o Palácio de Davi, o Milo, que eu acabei de mencionar. Agora, o que esse achado arqueológico de agosto aqui vai mudar? Esse desenho está errado. Sabe por quê? Descobriu-se agora que entre a parte de baixo, que Davi conquistou, e a parte de cima, onde Salomão construiu o seu palácio e o templo, havia um fosso de proteção da cidade. Seria assim, olha. Estão vendo aí um fosso? Então, você está vendo bem à sua esquerda, à esquerda do vídeo, você tem aquele corredor. Um pouco para frente, você tem uma mureta de pedras enorme, que seria o Milo. Não tem como fazer nenhum desenho aqui para eles, não, né, meu bem? Deixa eu ver se eu pegar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Não, não tem como. Eu tentei aqui colocar um desenho para facilitar para vocês, mas eu não consegui. Vou cancelar aqui. Descartar as alterações. Mas vocês conseguem ver aí uma pedra? Esse é o Palácio de Davi. Então, vou pegar de novo, olha. Da esquerda para a direita, você tem um corredor, aí você tem como se fosse uma pedra, na verdade é um muro de pedras, o Palácio de Davi. Depois, indo para a direita, você tem uma ponte, e aí um muro, e aí começa o Palácio de Salomão. Então, é esse fosso aí, essa separação entre as duas cidades, que até então era desconhecida. Isso era uma forma de proteger a cidade de um eventual ataque inimigo, porque você poderia desativar a ponte, o inimigo não teria acesso de um lado para o outro. Vou mostrar agora uma parte da cidade como um todo. Deixa-me ver aqui. Olha aqui. Então, aqui você tem Iron Age 2, que é o período de Davi, cidade de Jerusalém. E você tem aí, olha, aquela parte do Milo que eu falei com vocês, está escrito aí, olha, tá bem? Depois você tem onde está escrito Moat, aí quem tiver com um computador consegue ler Moat, é o fosso em inglês. Esse fosso foi descoberto agora, então ele nos ajuda a entender muito como era a arquitetura da cidade de Jerusalém, edificada pelo rei Salomão. E isso é muito importante, esse achado, sabe por quê? Muitos críticos diziam que Jerusalém não era a capital do reino unificado de Israel. É nessa pesquisa que o nosso time está escavando agora Laquis, porque nós estamos encontrando provas arqueológicas que confirmem o reino unificado de Davi e Salomão, que muitos críticos da Bíblia negam. Tem muitos livros aí que negam a existência histórica de Salomão, ou pelo menos do reino unificado dele. E nós estamos juntos com o professor Joseph Gaffin, que é a Universidade Hebraica de Jerusalém, fazendo pesquisas no país. Nós estamos escavando Laquis para mostrar que a Bíblia estava com a razão. Não é que a gente vai coapar para provar a Bíblia, não é isso, tá bom? Senão seria tendencioso. O que nós estamos encontrando na escavação arqueológica está confirmando a Bíblia. E, paralelo à nossa investigação, nossa pesquisa, outros achados arqueológicos estão descobrindo evidências do reino unificado, como a Bíblia apresenta. Ou seja, nós vamos cruzando os dados, as informações, e vamos construindo o fato. Uma curiosidade... Oi? Depois. Uma curiosidade, perto daquele fosso que foi construído na época de Salomão, no século X a.C., em torno do século X, tá? A gente não pode falar que foi Salomão que construiu aquele fosso. É uma possibilidade. O fosso data da época de Salomão, mas pode ser Davi, tá certo? Que construiu. Acabou a bateria aqui da luz. Mas olha que interessante, esse outro fosso que foi encontrado também perto de Jerusalém, esse foi em 2023, foi ano passado. Esse fosso é do período medieval, da época da Idade Média, onde eles também faziam fossos para proteger a cidade. Você já viu esses filmes que tem um castelo e um lago em volta do castelo? Pois é, só que eles faziam os fossos secos. Se um exército fosse atacar, ele poderia cair ali. E o curioso desse fosso da Idade Média é que encontraram na parede uma mão, uma misteriosa mão. Olha aí. Vou mostrar outra foto aqui. Ninguém sabe que mão é essa. Será que foi um cavaleiro templário que fez a mão dele ali, esculpiu? Algum morador de Jerusalém que viveu aí na época do ano 1000, né? 1200 de nossa era,
a gente não sabe. Mistérios da arqueologia. O terceiro achado que eu quero mostrar para vocês, e aí eu já vou preparando agora para o achado mais palpitante, que é do Evangelho da infância de Jesus, que foi anunciado agora, um evangelho que está deixando muita gente cabelo em pé. Que evangelho é esse aí da infância de Jesus? E ali agora vai entrar na Bíblia, vamos ter 5 evangelhos? Vamos lá. O último achado arqueológico aconteceu aí num setor de Jerusalém chamado Ha-Hotzvim. Ha-Hotzvim é um lugar em Jerusalém, eu diria seria o Vale do Silício de Israel. Pode ser o Vale do Silício, porque é um lugar muito bem desenvolvido, onde tem desenvolvimento de muito software para a Dell, para o computador. Você sabe que tem muita coisa que você usa no seu computador que é tecnologia israelense, né? Israel é um país pequeno. Olha que interessante, eu quero até falar um pouquinho sobre isso aqui, para incentivar uma mente de projeto. Eu fico até triste, há pessoas de outros países que estão nos assistindo, mas eu vou pedir licença para falar uma coisa do Brasil, até para incentivar o nosso país a mudar de mentalidade. Você sabia que a Suíça é um dos maiores exportadores de café do mundo? A Nestlé é da Suíça. E você sabia que a Suíça não planta um pé de café? A Suíça é um dos maiores exportadores de café do mundo e não planta um pé de café. E grande parte do café que os suíços exportam, não só a Suíça, a Alemanha também, é o café brasileiro. E sabe por que eles ganham mais dinheiro com o café do que nós, sendo que nós plantamos o café que eles exportam? É porque eles têm tecnologia para beneficiar o café. O brasileiro não tem tecnologia. É uma tristeza. Nós plantamos, mas o outro vai, beneficia e vende mais caro. O Brasil tem que mudar um pouco a nossa mentalidade. Nós temos que começar a produzir o nosso carro, o nosso software. Nós temos inteligência para isso, pessoal, sabe? Mas é triste quando a gente fica acomodado a ser reconhecido como o país do carnaval e do futebol, sabe? Poxa, nada contra o Neymar, nada contra o Ronaldo Fenômeno, nada contra os jogadores. Por favor, não fiquem brigados comigo, não. Tem muito jogador que me segue, ele tem muitos queridos, alguns até mandaram para mim camiseta de jogador assinada, que a gente vai fazer um movimento para ajudar o Rio Grande do Sul em breve. Então, nada contra o futebol, mas assim, eu acho que nós poderíamos ser conhecidos por outras coisas além do futebol. Você faz uma tese de doutorado e você não encontra nome de brasileiros para colocar na bibliografia. Tem que mudar isso. Olha a riqueza que nós temos, olha a floresta amazônica que nós temos, olha o Pantanal mato-grossense, olha o sertão do Nordeste. Não pense que o sertão é miséria, não. Se for bem desenvolvido, o sertão tem muita coisa para aproveitar ali, sabe? As nossas jazidas de minério, o nosso petróleo. O brasileiro tem que mudar um pouquinho a nossa mentalidade. Parece assim que se encontrassem ouro no inferno, muitos europeus e americanos estavam lá explorando o ouro em 2 semanas, e os brasileiros iam chegar 5 meses depois só para poder limpar a casa deles. Eu acho que a gente pode mudar isso um pouquinho. Vamos mudar a nossa mentalidade. Israel é um país que, em termos de reservas, não tem nada. Israel não produz petróleo, agora que está produzindo gás natural. É um país menor do que o estado de Sergipe, e mesmo sendo menor do que o estado de Sergipe, 63% de Israel é deserto. E ainda assim, Israel tem tecnologia. O tomate cereja que você come na sua casa foi desenvolvido em Israel. O Waze que você usa para andar para todo lado é tecnologia israelense. Muita coisa da Intel é tecnologia israelense. Desculpa o desabafo aqui, mas é porque, como tem 2.300 pessoas me assistindo, eu acho que a gente pode também ser formador de opinião. Vamos mudar um pouquinho, vamos dar cultura para o povo, sabe? Bom, só fechei parênteses só para você entender o que Israel produz. E esse lugar em Israel é justamente onde tem a produção, eu chamo de Vale do Silício de Jerusalém, a Hotzvim, que é onde eles produzem muito da tecnologia. E agora, em agosto também, encontraram lá essa pedreira. Uma pedreira que era explorada há 2.000 anos atrás, sabem por quem? Um personagem que vocês já ouviram falar, o rei Herodes e os descendentes dele, a família dos Herodes. Herodes cortava essas pedreiras aqui para fazer 2 coisas. Pedras
para as muralhas de Jerusalém. Então, muitas das muralhas de Jerusalém, feitas de calcário, são de pedras tiradas dessa pedreira aí de Herodes, que foi descoberta agora, a segunda maior pedreira herodiana que foi encontrada. E aí o pessoal fazendo a limpeza ali, fazendo pesquisa. E além de pedras para as muralhas, também para copos. Esse copo foi encontrado lá. Aqui no MAB, nós temos 3 copos originais, não é réplica, originais de pedra da época herodiana. Olha como é que Herodes quis ganhar dinheiro até com a fé das pessoas, até com a religião. Na lei de Moisés, falava-se muito das leis de purificação. Mas Herodes tirou proveito disso e acrescentou, ele acrescentou não, deixa-me corrigir minha fala. Rabinos, antes de Herodes, acrescentaram às leis de Moisés coisas que não estavam na lei de Moisés. Você tem o Pkei Avot, que é a tradição dos pais, você tinha a escola de Shammai, Hillel, outras escolas rabínicas, que eles começaram a acrescentar elementos que não estavam na lei. Por exemplo, na lei de Moisés, não tinha nada dizendo que você tinha que mergulhar todos os dias lá num banho de purificação, teve lá, e os judeus tinham, depois do cativeiro da Babilônia, a prática de mergulhar em tanques de purificação para se purificar, mas isso não está na lei de Moisés, está na tradição rabínica. Na lei de Moisés não fala nada, por exemplo, quanto ao fato de você, no Shabat, não poder subir numa árvore, mas está na tradição rabínica, no Shabat não pode subir numa árvore, e assim por diante. E entre essas várias questões, tinha um escrúpulo muito grande quanto à purificação dos alimentos. Herodes tirou proveito disso. E como na época muitas pessoas usavam coisas de argila, alguém inventou que peças de pedra guardavam mais pureza do que de argila. Então Herodes começou a fabricar e vender talhas de pedra para a purificação dos judeus. Essa talha que está aí, por exemplo, é uma talha de pedra. Então, na feira, as pessoas só aceitavam comer os grãos, aí a pessoa ia comprar grãos de cevada ou de trigo, se o sujeito pegasse um copo de pedra para medir a quantidade de grãos. Quando alguém também ia comprar azeite, era ali. O primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia menciona talhas de pedra que havia ali naquela casa. Quer ver? Eu vou ler para vocês aqui. Está no Evangelho de João, no capítulo... Evangelho de João, capítulo 2, versículo... Evangelho de João, capítulo 2, versículo 6. Diz assim, olha, estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Então, esse aí é o mesmo contexto arqueológico desses potes de pedra que havia lá no lugar onde Jesus realizou o milagre de Caná da Galileia. Então, falei com vocês dos 3 achados arqueológicos. Nós vimos o selo da época do 8º ou 7º século antes de Cristo. Nós falamos do fosso, que provavelmente é da época de Salomão. Não sabemos se foi Salomão que fez aquele fosso, mas nos dá uma ideia de Jerusalém na época da monarquia. E, finalmente, essa pedreira aí da época do rei Herodes. Agora, eu vou falar com vocês sobre o achado que talvez eu acho que mais está impressionando todo mundo, que é o papiro, que foi descoberto recentemente por 2 pesquisadores. Um deles, inclusive, é um brasileiro da Universidade da Bélgica, é o Gabriel Nock Macedo. E antes que você pense que eu vou desmerecer o trabalho dele, de maneira nenhuma. Eu fico feliz por ter um papirólogo brasileiro. Então, não sei se algum dia esse vídeo chegará ao Dr. Gabriel, mas se chegar, tem aqui a minha admiração, o meu elogio, porque eu acabei de falar agora que é difícil ter brasileiros em áreas tão técnicas, e na minha área, arqueologia, papirologia, é quase ouro de, assim, achar agulha no palheiro, encontrar um brasileiro que se aventura a pesquisar essas coisas, e ainda está radicado lá no exterior. Eu ainda ficaria mais feliz se ele estivesse dando aula numa universidade brasileira, e essa universidade brasileira tivesse um instituto para poder comportar um departamento que estudasse apenas papiros e documentos antigos. Infelizmente, não temos. Eu não sei se ele está lá apenas fazendo um doutorado e vai voltar para o Brasil, que eu não o conheço, se ele está morando permanentemente lá na Bélgica, ou se ele
está realmente como professor ali, eu não sei, eu não peguei o currículo dele. Mas, de qualquer maneira, Gabriel, está aqui os meus parabéns pelo seu trabalho, tá bem? Agora, então, esta colocação feita, o que eu vou dizer que agora, repito, não é um demérito ao trabalho dele, porque ele descobriu algo que outros papirólogos europeus não tinham descoberto, ele e o colega dele de investigação. Mas eu também não quero, eu quero agora desmistificar o sensacionalismo que saiu em algumas mídias, em alguns canais de notícia, dizendo, nossa, encontraram um manuscrito novo, um evangelho desconhecido sobre Jesus e tal. E isso não é verdade. E também quero aqui deixar claro que alguns canais de notícias que eu procurei ler falaram direitinho o que o Gabriel tinha encontrado. O único erro que eles cometeram é que eles disseram que ali estava o primeiro milagre de Jesus, de acordo com o Evangelho de Tomé, mas na verdade é o segundo milagre. Foi esse erro, um erro periférico, outro ali, mas até foram bem, eles falaram direitinho a matéria. Mas algumas pessoas nos grupos de WhatsApp começaram agora, nossa, encontraram um papiro, agora vai mudar tudo, e todo mundo quer uma coisa que vai revolucionar. Eu costumo dizer que todo mundo odeia o traidor, mas ama a traição. As pessoas querem uma coisa que vai quebrar todos os paradigmas, né? Quer quebrar os paradigmas. Se eu escrever um livro sobre a vida do Papa Francisco, acho que talvez uma meia dúzia de católicos vai ler. Mas se eu escrever um livro, A Verdadeira História do Papa Francisco, o que o Vaticano tentou esconder, o segredo do Papa Francisco, revelações inéditas sobre a vida secreta do Papa Francisco. Ponto. Se eu colocar assim, todo mundo vai ler o meu livro, mesmo que eu não revelar nada, porque as pessoas querem o sensacional. Então, clickbait, né? Esse papiro que foi reencontrado pelo Daniel, na verdade, ele já estava há décadas, há mais de um século, numa biblioteca da Universidade de Hamburgo, na Alemanha. E ele é classificado como papiro Hamburgo, Graec, que você está vendo em cima, ó, P é a abreviatura de papiro, ou papyrus em alemão. A Hamburger, que é o nome da cidade, da Universidade de Hamburgo. Graeco, que é Graete, que é em grego, e é o papiro 1011, ou 1011, tá bom? É o número do papiro. Esse papiro estava há muitos anos ali, e há muitos papiros que estão em universidades na Europa, que as pessoas não sabem o que é até hoje. Às vezes é um fragmento muito pequeno, às vezes é apenas uma letra, então ninguém sabe. E nos anos 1930, 40, 50, não havia o controle de antiguidades no mundo. Então muitos exploradores iam para o Antigo Oriente Próximo e beduínos vendiam manuscritos para eles, como, por exemplo, os manuscritos da coleção Oxyrhynchos, que são vários manuscritos em grego valiosíssimos. E há outros manuscritos que aparecem aí, às vezes numa coleção particular, que alguém compra. Há também o caso de manuscritos falsos, como aquele manuscrito que envolveu, inclusive, a doutora Karen King, da Universidade de Harvard, que publicou um texto sobre a esposa de Jesus, escrito em copta, e depois viram que era um texto falso. Mas esse aqui não, esse é verdadeiro, ele já estava há muito tempo lá, e o que a nova dupla de pesquisadores fez foi ficar prestando atenção na fotografia que havia desse manuscrito na internet. Vou mostrar para vocês a fotografia aqui, olha. Perdão, vou pegar aqui, ó. Essa aqui. Eles perceberam que se tratava de um texto grego, aí é claro, são letras gregas, mas às vezes a gente confunde também com o copta, mas aqui é letra grega, mas é um texto muito mal escrito. O que é que dá para dizer desse manuscrito? Pelo estilo da letra, é um texto do 4º ou 5º século de nossa época. Não dá para aplicar carbono 14 aí, porque você tem que destruir a peça. Eu não vou destruir o manuscrito antigo. E ele é pequenininho, ele é desse tamanho aqui. Você sabe que o estilo da letra também muda de acordo com o tempo. Aliás, mesmo que você não for especialista em epigrafia, escrita antiga, você vê uma carta escrita, por exemplo, nos anos 1850, era uma letra mais arredondada e tudo mais, então o estilo da letra vai mudando. Você pega, por exemplo, o alemão gótico, é de uma época, o outro tipo de alemão é outra época. Então o estilo da letra dá para a gente perceber quando aproximadamente aquilo foi escrito.
Então, esse estilo de letra, aqui em grego, você tem aqui, não é um uncial, é um scripto contínuo, são letras minúsculas, ele é um manuscrito ali datado do 4º ou 5º século de nossa era. Mas como está muito mal escrito, você pode ver que tem garranchos, tem letras sobrepostas aí, ele é um manuscrito que era um exercício escolar. Tudo indica que era um exercício de escriba, é o que dá para perceber. Mas o doutor Gabriel Macedo e o colega dele começaram a observar as letras, tem a letra canto, vira uma outra palavra ali, mas chamou atenção, é uma pena que eu não consigo mostrar para vocês. Não tem forma nenhuma de eu colocar um mouse ali e mostrar nada, né? Não tem forma nenhuma. Tem como você desenhar? É uma pena, mas tudo bem, é só para dizer para vocês. É que no canto, quem está olhando o manuscrito, se a Laura achar aí um jeito, que eu vi aqui uma editar layout, mas ele não aceita aqui, tá vendo aqui? Olha, eu vou cancelar aqui, porque senão eu ia fazer bagunça, vai ser pior. Descartar. Tudo bem, não tem problema, pessoal. Se você olhar o manuscrito de frente, à direita dele, tem uma parte que está no topo, tá bem? À direita, no topo. Aí você conta 1, 2 na terceira linha à direita. Você está vendo que parece um H e um C? Comentem aí se vocês estão conseguindo ver. Parece um H e um C. Vamos ver se o pessoal consegue aí. Vocês comentários vocês estão vendo aí. Parece um H e um C. Sim, estão vendo. Antes desse H, tem um I. Na verdade, é um iota, tá bom? O iota, o eta e o sigma. Aí você tem a palavra ies. Ies, não existe palavra grega quase com ies. Ies é um estilo muito raro de começar a palavra. Você pega o vocabulário grego, não existem palavras começando com ies. Não tem. É como em português, palavra com K e H, a gente não tem em português. Então, quando alguma palavra começa com um K e um H, você vê que é uma palavra estrangeira. Então, ies seria o início do nome Jesus. Aí o Gabriel ficou olhando, falou assim, será que é Jesus? Se for Jesus, é o nome de Jesus. Aí eles fizeram um trabalho de detetive. Eles deduziram que ali estivesse o nome de Jesus, era um tiro no escuro, porque você só tem as 3 primeiras letras, e começaram a pegar as outras palavras que eram possíveis de serem lidas. E começaram a fazer uma investigação, aí usaram um computador, é claro, onde apareciam aquelas palavras, e pá, acharam o Evangelho da Infância de Tomé. O Evangelho da Infância de Tomé não é um evangelho novo, ele já era conhecido no passado, tá bom? Não tem nada novo. A novidade é que quando eles pegaram o Evangelho da Infância de Tomé e combinaram com esse fragmento, eles viram que, de fato, o que eles tinham aqui era um pedaço do Evangelho da Infância de Tomé. Então, a primeira novidade do achado do professor Gabriel foi que esse papiro, que estava guardado na Alemanha, e que ninguém dava bola para ele, que pensavam que era um recibo ou uma anotação escolar qualquer, que ninguém deu bola para ele, pensou que era uma coisa sem importância, ele viu que é uma cópia manuscrita do Evangelho apócrifo de Tomé, o Evangelho da Infância de Tomé. E foi essa descoberta. A segunda descoberta dele é que essa é a cópia mais antiga que nós temos de um Evangelho da Infância de Jesus. Por quê? O Evangelho de Tomé, aqui eu vou mostrar para vocês o outro papiro que nós temos dele. Ó, aqui, olha, eu esqueci que eu tinha puxado aqui, ó. Aí tem em forma mais ampla, você vê aí, ó, o H, o C, que na verdade não é H, né? Eu estou facilitando para vocês. A palavra Jesus é o iota, o eta e o sigma. Jesus, escrito aí, olha, no cantinho, tá bem? Eu esqueci que eu tinha colocado essa imagem aí. Até então, eu não tenho aqui o papiro dele da Idade Média, desculpem, gente, não ficar devendo. A cópia desse evangelho que nós tínhamos até hoje era um papiro, uma cópia, um códex, do século XI de nossa época.
E essa cópia aí, datada do século IV ou V, ela é uma cópia, então, aí pelo menos há 600 anos mais antiga, e ela estaria muito próxima do original do Evangelho de Tomé, que seria ali por volta do ano do segundo século, final do segundo século. Agora, até aqui foi a pesquisa deles e a contribuição que merece palmas, tudo bem? Agora, o que a pesquisa não revelou e é o sensacionalismo de alguns? Primeiro lugar, esse evangelho não foi novidade nenhuma. Ele não traz nada que nós já não soubéssemos. Só para vocês terem uma noção, eu falei que já tinha uma cópia do Evangelho de Tomé, datada do século XI, e que era conhecido de todo mundo. Só para vocês terem uma noção, olha aqui, olha. Peter Lamberg imprimiu uma passagem do manuscrito grego de Tomé numa obra de 1675. O teólogo católico Jean-Baptiste Courtillier também publicou a primeira edição acadêmica, embora incompleta, do Evangelho Apócrifo da Infância de Tomé em 1698. Em 1703, Johann Albert Fabricius reimprimiu o texto de Courtillier. No final do século XIX, foi publicada ainda uma versão ainda mais ampla por um italiano chamado Giovanni Luigi Mingarelli, que ele publicou a edição do texto grego completo, isso em 1764. E Johannes Carolus Philo publicou outra edição em 1832. Então, é comum. Eu já tinha lido o Evangelho da Infância de Tomé. Tem muitos livros, vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, os Apócrifos e os Proscritos da Bíblia. Na verdade, é o outro volume, eu trouxe o volume errado, traz uma tradução para o português, inclusive, disso aqui. Você tem também Evangelhos Apócrifos, tem muita coisa que é publicada. Tem, inclusive, um outro Evangelho de Tomé, que foi publicado aqui pela editora Imago, só que esse aqui é o Evangelho Copta de Tomé, e você tem aqui, assim a gente estuda, o texto em copta, deixa eu ver se eu estou mostrando certo, o texto em copta e a tradução aqui. Hoje, para ganhar espaço, porque a biblioteca aqui é limitada, eu dei muitos dos meus livros para a biblioteca do NASP, outros para alunos de teologia. E hoje eu tenho esses textos online na internet. Por isso que o texto físico acaba indo embora. A gente só recorre a isso aí para pesquisar. Mas eu estou mostrando para vocês essas versões para você ver que não é novidade alguma. Antigos escritores do cristianismo já demonstravam conhecer esse evangelho da infância de Tomé. Um deles foi Hipólito, que no segundo século escreveu assim: os naacenos, que era uma seita do cristianismo, falam de uma natureza que está oculta e revelada ao mesmo tempo que eles chamam de reino dos céus, pensando estar no ser humano. Eles transmitem uma tradição a respeito disso no evangelho intitulado Segundo Tomé, que afirma expressamente: aquele que me procura me encontrará, em crianças de 7 anos ou mais, pois lá, escondido no 14º eon, eu sou revelado. Vou explicar daqui a pouquinho o que é isso. O outro autor que fala disso seria Orígenes. Orígenes, deixa eu achar aqui, Orígenes, quando ele fala da homilia em Lucas, Orígenes fala assim, olha, a igreja tem 4 evangelhos no segundo século. Então, esse negócio que foi Constantino que determinou o número de evangelhos na Bíblia, do Concílio de Niceia, isso é falso. O Concílio de Niceia é 325 depois de Cristo, e você já tem antes disso testemunhos de pais da igreja falando que a igreja só reconhecia 4 evangelhos. Então, o caso dele é Orígenes. Orígenes diz: a igreja tem 4 evangelhos. Os hereges têm muitos. Um deles é intitulado Segundo os Egípcios, outro segundo os 12 apóstolos. Basílides também ousou escrever um evangelho e dar a ele o seu próprio nome. Muitos tentaram escrever, mas apenas 4 evangelhos foram aprovados. E ele fala mais um pouco, então ele continua dizendo aqui, quer ver? Deixa eu mostrar mais uma continuação. Você deve saber que não apenas 4 evangelhos, mas muitos foram compostos. Os evangelhos que temos foram escolhidos dentre esses evangelhos e passados para as igrejas. Podemos saber disso o próprio prólogo de Lucas, que começa assim: porque muitos tentaram compor um relato.
As palavras tentaram implicam uma acusação contra aqueles que se apressaram em escrever evangelhos sem a graça do Espírito Santo. Mateus, Marcos, Lucas e João, ele inverte aqui, né? Mateus, Marcos, João e Lucas, não tentaram escrever. Eles escreveram esses evangelhos quando estavam cheios do Espírito Santo. E ele menciona aqui o evangelho também de Tomé. Aqui, olha, na continuação ele fala o seguinte, olha, conheço um evangelho chamado segundo Tomé e outro segundo Matias. Lemos muitos outros também, para não parecermos ignorantes de nada, por causa daquelas pessoas que se examinam por esses evangelhos. Ou seja, os pais da igreja já reconheciam que havia outros evangelhos, mas eles não eram aprovados pela igreja. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Nunca houve um momento em que houve um conselho em que a igreja sentou e falou assim, gente, tem um monte de livro aqui, vamos escolher quais que são de Deus, quais que não são. E por questão política escolheram. Não aconteceu isso. A igreja reconheceu desde a sua origem quais eram os livros inspirados ou não. Eu tenho um livro, a Bíblia de Aleph a Ômega, que eu conto bastante a história do cânon. Alguém até falou aí que... Aqui, ó. Alguém até falou, se eu comprei a Bíblia de Aleph a Ômega, e vai começar a ler esse livro aqui, ó. Eu conto como é que foi a história do cânon, como é que o cânon foi elaborado. E aqui eu mostro numa parte aqui, só para vocês terem noção, a lista dos livros do Novo Testamento. Olha, isso aqui é uma parte onde eu mostro que está muito claro para ver, vários testemunhos anteriores, muito anteriores ao nascimento de Constantino, que já afirmavam que a igreja só tinha 4 evangelhos. Agora, o que aconteceu? Alguns cristãos da Síria, mas a maior parte deles do Egito, de Alexandria, começaram a achar o evangelho muito pobre para alcançar a mente dos gregos. Sabe algumas pessoas que até hoje têm vergonha da igreja e querem adaptar a igreja para atingir o mundo? O mesmo erro aconteceu no passado. Tem muitas pessoas que, é lógico, temos que adequar o evangelho, gente. Não estou falando... A gente tem que adequar o evangelho. Eu adequo o evangelho. Quando eu estou num podcast, eu estou pregando na linguagem que o pessoal pode assistir. Você tem que adequar a pregação. Mas não transformar a pregação com base na cultura local. Você entendeu? Senão você acaba descristianizando o cristianismo e trazendo o mundo para a igreja. Isso é muito sério. A gente não pode trazer um mundanismo para dentro da igreja. E no passado já havia isso. Muitos falavam assim, não, esse negócio de Jesus ressuscitar, os gregos não vão aceitar isso. Então, começaram a existir novelas, no sentido bem grotesco da palavra. Novelas, contos, lendas de Jesus, escritas muito tempo depois de Jesus, e esses contos ficavam criando narrativas da infância e da adolescência de Jesus para atrair o mundo grego. E começaram a inventar histórias. Por exemplo, uma delas dizia que Jesus, uma vez, tinha um grupo de crianças que queriam bater em Jesus. Aí eles ficaram dentro de um armazém, e o mais velho chegou e falou assim, adivinha o que tem lá dentro, senão você vai apanhar. E Jesus não sabia o que tinha lá dentro. Quando Jesus errasse, ele ia dar uma ordem, eles iam abrir a porta e todas as crianças iam sair e bater em Jesus. Aí Jesus falou assim, lá dentro tem um bando de porcos. Um bando de porcos. Aí eles falaram, errou, vamos bater em você. Quando eles abriram a porta, um bando de porcos saíram mesmo, que Jesus tinha transformado os coleguinhas em porcos. E quando os pais foram reclamar com Jesus, Jesus fez os 2 pais ficarem cegos. Esse trecho que foi traduzido do Evangelho de Tomé, da infância de Tomé, ele traz também uma cena dessa, ridícula, que Jesus, num Shabat, estava fazendo passarinhos de barro, e quando São José foi chamar a atenção de Jesus, Jesus bateu palma, os passarinhos criaram vida e começaram a voar. É esse pedacinho que está aí, é o segundo milagre de Jesus narrado no Evangelho da infância de Tomé. Então, esses evangelhos chamados apócrifos, eles têm 2 tipos de conteúdo. Ou eles trazem lendas da infância de Jesus, ou ensinamentos secretos de Jesus, como, por exemplo, um que uma vez eu fiz um vídeo sobre ele, o famoso Evangelho de Judas. Então, nenhum desses evangelhos tem confirmação histórica ou arqueológica.
eles podem sim trazer uma ou outra frase de Jesus, uma ou outra informação de Jesus que pode ser verdadeira, porque eles estavam lá no segundo século, o terceiro século, então eles estavam mais perto da fonte apostólica, mas as verdades que eles podem trazer, verdades históricas, são como as que eu encontro também no documento da patrística. Por exemplo, quando eu descubro que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, embora não diga isso no Novo Testamento. Quando eu descubro que Paulo morreu decapitado, quando não diz isso no Novo Testamento. Um detalhe ou outro, mas na sua essência, são lendas sobre Jesus. Por isso são chamados de evangelhos apócrifos. Resolvido? Explicado? Agora eu quero terminar a nossa live de hoje com uma coisa muito chata que aconteceu também no mês passado no museu em Israel. Mas fique comigo até o final que eu vou contar para você uma coisa. Eu vou mostrar que eu também quebrei. Eu já vou contar o que é. Uma criança quebrou um jarro valiosíssimo no museu. Não sei quantos viram esse babado aí. Eu vou mostrar para vocês e como é que teve um final feliz. E vou mostrar para você também um pecado meu. Eu quebrei também um jarro de 2.300 anos. Quer saber como é que foi? Fica até o final, tá bom? Fica até o final. Eu vou mostrar para você quando uma criança, no mês passado, quebrou um jarro valiosíssimo no Museu de Israel e como eu, Rodrigo Silva, também quebrei um jarro valiosíssimo. E vou mostrar para você quando eu quebrei o jarro. Vou mostrar pela primeira vez na internet. Só que antes, eu quero de novo falar daquele presente que eu vou dar aos novos alunos do Bíblia Comentada. Quem assinar o Bíblia Comentada até o dia 30 de setembro, ou enquanto durar o estoque, porque eu não sei, olha, eu fui assinar, foi quarta-feira que eu estive lá no escritório, se eu não me engano, quinta-feira. Tinha uma pilha, gente, eu não sei, centenas e centenas, mas eles falaram que 60% ali já estavam vendidos. Eu estou assinando todos os textos ali. Nós vamos mandar de presente para sua casa, em qualquer lugar do Brasil, um exemplar do meu devocional diário, Descobertas da Fé, para você ler com a sua família em 2025. Para os novos alunos na modalidade Premium ou anual. Se você já é aluno do Bíblia Comentada e quer migrar para o Premium ou para o anual, você vai também ganhar, tá bom? Se você migrar de categoria, você ganha. Vamos mandar para você de graça, em qualquer lugar do Brasil. Autografado, com a minha assinatura lá para você, tá bom? Então você depois corre lá, tá na descrição desse vídeo aqui, como é que você pode se tornar aluno do Bíblia Comentada e aprender muito mais coisas do que essas que eu apresento aqui. Eu já apresento muita coisa na internet, nas entrevistas, nas palestras, mas o Bíblia Comentada tem muito mais. É como se o que eu apresentasse fora fosse um copo d'água de uma piscina inteira que está aguardando você lá, tá bom? Então, depois dessa live, você vai lá e se inscreve no Bíblia Comentada e você vai receber aí o devocional diário Descobertas da Fé, aí na sua casa. Vamos lá. Olha o que aconteceu no mês passado com uma criancinha no museu. Vou voltar aqui o slide. Pode partilhar? Pode. Não está aqui partilhando. Não, somente. Aham. Aqui. Olha o que aconteceu com o menininho, coitadinho. Peraí, já contei tudo isso aqui. Olha lá. Olha lá no fundo o vaso completamente quebrado. Olha como é que ele era inteiro. Olha como ele era inteiro e lá depois quebrado. Um garotinho, lá foi no Museu de Haifa isso. Ele estava visitando o museu com os pais dele e nesses museus de Israel, eu também acho isso assim complicado. Eles deixam alguns vasos antigos, originais, muito expostos. Aqui no Museu do NASP, no MAB, nós temos um vaso da mesma época, valiosíssimo, e ele está dentro do vidro. Aliás, eu não sei quem já veio aqui no MAB, aqui, pode vir aqui, e quem já veio aqui no MAB, coloca aí no slide, no comentário. Tá bom? Vem aqui também e não é que alguém colocou aqui uma coisa, eu passo rápido, eu quero... Não é que eu dou atenção por rei, então, ele falou assim, que é ego comentar... coloca aí no... Tiago, eu vou responder com muito carinho a você, adoro os ensinamentos, mas isso de autografar é ego, né? Não, Tiago, não é, sabe? Eu vou responder com muito carinho para você, e eu não estou sendo demagogo nem hipócrita aqui não, Tiago.
É a mesma coisa de tirar foto com as pessoas que me reconhecem na rua ou nos lugares que eu vou. Antes eu ficava assim, não vou tirar foto, porque eu estou deixando a pessoa me idolatrar. Mas depois eu percebi que a pessoa vem com um carinho tão grande que as pessoas se sentem íntimas de mim, porque elas estão sempre me assistindo na internet, nas redes sociais, e eu preciso, Tiago, de uma vida inteira para conseguir a atenção, principalmente de uma criança e de um adolescente. Principalmente. E eu preciso de apenas 30 segundos de arrogância para destruir tudo. E chega para mim, pena que eu não tenho aqui agora, para mostrar para vocês, que eu sempre guardo, chega para mim às vezes na igreja, aconteceu isso agora, dando palestra, criancinha, às vezes de 4 anos, você pode assinar aqui no meu livrinho? Agora, sábado, eu pregando na igreja, uma menininha anotou o sermão todo, falou, você pode assinar para mim? Se eu falo que eu não vou assinar, Tiago, eu destruo essa menina. Você chega, às vezes, um adolescente, você pode tirar uma foto comigo? Não, não tiro foto. Eu vou passar uma imagem, querendo ser humilde, vou passar uma imagem de arrogância tão grande. Então, hoje, eu decidi dar atenção às pessoas e eu percebi que a assinatura que você faz no livro é uma maneira de personalizar para a pessoa. Poxa, ele assinou para mim. Não é idolatria. Agora, você tem razão na advertência. A diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. A mesma fotografia que eu tenho, que pode ser apenas uma lembrança de alguém que eu amo, para o outro pode ser uma idolatria. Então, Tiago, não acho que autografar é questão de ego, não. Eu faço com muito carinho para as pessoas e Deus conhece meu sentimento. É com muito amor, com muito carinho e muito respeito pelas pessoas que me seguem. Agora, é verdade, a gente tem que cuidar para que isso não suba para a cabeça. Valeu? Voltando à história lá. Eu estava perguntando quantas pessoas já vieram ao NASP aqui e viram um vaso semelhante que nós temos aqui. Se alguém está me assistindo e veio aqui, eu queria que vocês colocassem também para saber se alguém já viu que o nosso está dentro do vidro. O deles lá estava assim, aberto. E, gente, uma criancinha estava com os pais e foi lá. E a criança amava a arqueologia. Aí ele foi pegar e debruçar em cima do vaso, assim, para ver o que tinha dentro. E olha o resultado aí. Esse vaso data de pelo menos 1.600 anos antes de Cristo. 1.500, 1.600 antes de Cristo. Um vaso de 3.500 anos de idade. Quebrado. Não tem como comprar outro. A mãe, quando viu, ficou desesperada. O pai depois foi ao museu tentando pagar. Mas olha, antes de mostrar o final, vou mostrar para vocês que isso acontece. Vocês querem saber agora quando que eu, Rodrigo Silva, também quebrei um vaso raro? Eu vou mostrar para vocês. Coloca o vídeo, meu bem, da escavação. Aconteceu agora, em julho. Eu estava escavando Esse e... pote aqui, muito bem preservado, quebraram Pode aqui, tirar o ó. áudio, não sei se Ele é do período helenístico. Esse vaso é do período helenístico, estou explicando. Mas na hora que eu estava encontrando, sem querer, eu bati e eu quebrei no meio aí esse pedaço, esse prato. Esse prato tem 2.300 anos. Tá vendo minha mão aí, olha? Eu estou explicando o sítio arqueológico, eu quebrei uma antiguidade também. Olha lá. Eu fiquei triste também. Quebrei, mas paciência. Alguém vai restaurar e vai colocar no museu. Por que eu mostrei isso? Porque erros a gente comete. Aliás, eu vi uma frase esse dia. Pode botar de novo o vaso do menino quebrado lá, meu bem? Aliás, essa filmagem foi na nossa escavação arqueológica de Laquis. Quero saber, você quer escavar comigo em 2024? Quem quer ir para Israel escavar comigo? Então, fique atento nas minhas redes sociais, porque eu posso levar 30 pessoas para escavarem comigo. A preferência são para os alunos aqui do NASP, de pós-graduação, e alunos do Bíblia Comentada. Mas se sobrarem algumas vagas, eu vou abrir nas redes sociais. Então, fique atento, porque ano passado nós levamos, esse ano, aliás, levamos acho que 18, no ano passado foi 20, agora a Universidade Hebraica falou, se você quiser trazer 30 para escavar aqui, esse ano só havia o Brasil escavando ali e um ou outro de outro país, porque o pessoal estava com medo da guerra. Mas foi tranquilo, escavamos e foi uma experiência maravilhosa. Mas eu tenho que dar preferência para os alunos, porque a gente tem que publicar pesquisa dessas escavações. Mas se você quer ter a experiência de escavar, é possível. Então, fique atento às minhas redes sociais. Quando eu abrir, vão ser as vagas remanescentes.
Mas, voltando ao que eu estava dizendo, a gente comete erros. Alguém escreveu certa vez que o sujeito que inventou a borracha, esse realmente sabe o que é a natureza humana. E é verdade, o sujeito que inventou a borracha conhece o que é a natureza humana, porque a gente está sempre precisando apagar os nossos erros. Agora vem um desfecho bonito. Sabe o que o pessoal do museu fez? Chamaram um menininho lá de volta com os pais dele. É esse aqui, ó, esse aqui que quebrou. E pegaram a restauradora. Ela viu, olha, o vaso foi quebrado, mas ele está ali com as peças. Dá para restaurar, dá para colar de novo, a museóloga. E eles pegaram e mostraram para o menino a restauração do vaso e pegaram uma réplica de vaso antigo, quebraram e o menininho ajudou também a restaurar a réplica antiga. Eu não vou mostrar o vídeo original, porque senão eu posso sofrer aqui um strike, alguma coisa assim, por direitos autorais. Mas é a carinha dele. E ele ficou tão feliz porque ela ensinou para ele como restaura um vaso. O que era para ser um trauma para esse menino, terminou sendo uma lição de pedagogia e aprendizado. Isso é lindo, não é? Eu acho que é assim que a gente tem que aprender também com os erros dos outros e com os nossos próprios erros. Deus é especialista em reciclagem. E um dos pedidos da Bíblia que o profeta faz, e se tornou até uma música evangélica muito conhecida, eu quero ser como um vaso nas mãos de um oleiro. Quebra minha vida, Senhor, e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Um vaso de bênçãos. Um vaso nas mãos do Criador. Que Jesus abençoe você. Eu espero que esta live tenha trazido informações boas para vocês. E semana que vem eu tenho mais um bate-papo com você. Semana que vem eu estou pensando em falar. Já falo ou não? Dou spoiler? Pergunta se eles querem ver. Se não, a gente... Tá. Mas eu pergunto se eles querem ver a semana que vem ou não? É. O que vocês acham de eu comentar o... Não, não vou falar, não. Vou deixar. Vocês vão saber. Fiquem atentos nas redes sociais. Tá bom, gente? Beijo no coração. Boa noite. Não esqueçam de se inscrever por Bíblia Comentada, hein? Você pode ganhar um exemplar aqui do devocional Descobertas da Fé. Boa noite. Durmam com Deus. Tchau, tchau.